Perfeito. Então aqui, exercício número 1 lá da lista. Aqui. Opa, na outra folha. Aqui. Exercício número 1, desenho o diagrama completo da viga apresentado abaixo. Então aqui tem uma viga com duas cargas concentradas, uma carga distribuída aqui no balanço dela. Perfeito? E ele só pede para a gente desenhar o diagrama. Então vamos desenhar ele da forma mais prática que a gente tiver. Professor, eu preferi muito mais fazer diagrama a partir de equações. Não tem problema. Você pode seguir fazendo seus diagramas de forma de equações. A gente só está vendo diversas opções de resolver o mesmo problema. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente tem esse tipo de problema, é calcular as reações de apoio. Reações de apoio. Perfeito. Como serão essas reações de apoio? Bom, o apoio em A terá uma vertical, um A na direção Y, e vai ter também uma horizontal. Nesse caso aqui, ela com certeza vai ser zero, porque a gente não tem nenhuma força horizontal agindo no sistema. Então, A na direção X vai ser zero, mas eu vou colocar aqui. E a gente também vai ter um D na direção Y. Perfeito. Para calcular as reações de apoio, eu vou fazer somatório de momento em relação ao ponto A igual a zero. Isso vai implicar em 94. Vou colocar aqui embaixo, que eu acho que isso aqui vai ficar grande. 94 vezes 1,8. Tá? Isso daqui vai girar em sentido horário. Então, esse 94 eu vou colocar como negativo. Menos 54 vezes 2,4 mais 1,8 dá 3,4, 4,2 vezes 4,2. dy está para cima e faz girar no sentido anti-horário, então é positivo. Mais dy vezes, isso aqui deu 4,2 mais 3, 7,2. Menos a carga equivalente, 25 vezes 2,4. Isso daqui é a carga equivalente da carga distribuída, vezes a distância. A distância, nesse caso, vai ser 7,2 para chegar até D, mais 1,2, que é metade disso daqui. Então, vai ser 8,4. 8,4. Beleza? Ficou grande pra caramba. Deixa eu ver se eu consigo pegar tudo isso daqui. Beleza? Tudo isso daqui vai ser igual a zero. Tudo isso daqui, então, igual a zero. Somatório de momento em relação ao ponto A, tudo isso daqui que gera momento em relação ao ponto A. Então, a gente vai chegar no valor de dy igual a... alguém tem esse valor, fazendo favor? Vou tentar calcular aqui quanto isso, mas se alguém tiver, por favor, me passa. Calculadora. Então vamos lá. 25 vezes 2,4 vezes 8,4 mais 94 vezes 1,8 mais 54 vezes 4,2. Beleza? Tudo isso dividido por 7,2. Então eu cheguei aqui dy vale 125 kN. Só confirme para mim, por favor, pessoal. 125 kN. Consequentemente, fazendo somatório de forças na direção y igual a zero, vamos ter a y para cima mais dy para cima menos 94 menos 54 menos 25 vezes 2,4. Tudo isso igual a zero. Portanto, chegaremos no valor de AY igual a
94 mais 54 mais 25 vezes 2,5 menos dy, 125. Chegaremos no valor de 85,5. 85,5 kilonewtons. Beleza? Bom, então é isso. Vamos lá. Pessoal, a partir disso, agora a gente consegue desenhar o diagrama. É 25 vezes 2,4. Opa! Obrigado, Ana. Boa, bem visto. Aqui é 2,4. Não sei de onde eu tirei 2,5. Fazendo a conta, a gente chega a quanto? 94 mais 54 mais 25 vezes 2,4 menos 125. 83 quilômetros. Brigadão. 83 quilômetros. Perfeito. Bom, algumas coisinhas que a gente precisa lembrar é que, por exemplo, toda vez que a gente tiver uma carga aplicada, uma carga concentrada aplicada, ela vai gerar uma descontinuidade no diagrama de força cortante. Então, se tiver uma viga e eu tiver uma carga aplicada nessa viga, não interessa se ela é em balanço, se ela é biapoiada ou o que for. Mas sempre nesses casos, a gente vai ter, nesse ponto, uma descontinuidade no diagrama de força cortante. E o valor dessa descontinuidade vai valer a própria carga P. Beleza? Então, quando eu tiver uma força de cima para baixo, eu vou ter uma descontinuidade de cima para baixo nesse diagrama. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer esse diagrama aqui de uma forma um pouquinho mais simplificada. Primeira coisa, se eu pensar aqui na estrutura, começar para fora da estrutura, não tem esforço. 0, 0, 0, 0, 0. Entrei aqui na estrutura, comecei a considerar um carregamento. Esse carregamento é o AY. O AY está para cima. Então, para cima, olhando pelo lado esquerdo, a gente vai ter uma descontinuidade nesse diagrama para cima. Com o valor de quanto? Com o próprio valor de AY. Então, eu venho aqui, um diagrama que vem de 0, 0, 0, chegou aqui, tem uma carga aplicada, gera descontinuidade. E essa descontinuidade vale 83 kN. Entre o ponto A e o ponto B, o que acontece? Pessoal, entre o ponto A e o ponto B, eu não tenho carga aplicada. Se a gente voltar lá que vocês viram na teoria, o que acontece? Em pontos onde a gente não tem carregamentos aplicados, tá aqui, ó, entre cargas aplicadas, tá? O diagrama de força cortante ele é constante até chegar no próximo carregamento, perfeito? Então aqui, se entre o ponto A e o ponto B ele está livre de carregamento distribuído, ele está totalmente livre de carregamento, nesse ponto, tá aqui, o diagrama segue constante, com o valor de 83. Lembrando que o diagrama de força cortante ele é positivo para cima, negativo para baixo, e a unidade dele é em quilonewtons, ou força. Beleza? Cheguei aqui no ponto B. O que aconteceu? No ponto B, eu tenho uma carga aplicada de 94 kN. Então, eu vou ter uma descontinuidade no diagrama. Essa carga está para baixo. Então, quando eu tenho uma carga para baixo, essa descontinuidade vai sair lá de cima e vai descer. 93 significa que eu preciso descer com esse diagrama 94. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse diagrama e eu vou descer 94. 83 menos 94, isso daqui vai resultar para a gente num valor de menos 11 kN. Perfeito? Então, aqui de 83 caiu para menos 11. Essa quebra, esse salto no valor do diagrama, tem que ser exatamente o valor da carga aplicada. 83 mais 11 dá exatamente 94.
Entre cargas aplicadas, eu não tenho nada. O diagrama segue constante, certinho. Cheguei aqui. Opa, de novo uma carga aplicada. De novo, eu tenho que gerar uma quebra, uma descontinuidade no diagrama. Quanto? Bom, só vou deixar marcado aqui, ó, que essa quebra aqui, ó, daqui até lá em cima, foi 94. Agora eu vou gerar uma quebra, uma descontinuidade de 54. Então vou vir aqui, essa carga está para baixo, a descontinuidade vai ser para baixo também. E essa descontinuidade aqui vai ser no valor de 54. Se aqui é 54 e eu já tenho 11 lá em cima, o valor do diagrama de força cortante nesse trecho vai valer quanto? 54 mais 11, tá? 65. Opa! Então tá aqui, só não esquecer que ele é menos 65. Perfeito? Então tá aqui, pessoal, sempre quando eu tenho cargas concentradas, eu tenho que gerar a descontinuidade no diagrama de força cortante. Cheguei no ponto D. dy, opa, agora ele vai gerar uma descontinuidade para mim. Por que não 83 menos 54? Porque a descontinuidade, Carolina, é sempre no ponto que você está analisando, tá? Você vem com o diagrama, tá? O teu diagrama chegou no ponto da carga aplicada com o valor de menos 11, tá? Então você vai ter uma descontinuidade do ponto logo antes da carga e o ponto logo depois. O ponto logo antes, valor de menos 11. O ponto logo depois vai ter que ter essa quebra. Menos 11, menos 54. Tá? Ficou claro? Beleza. Aqui nesse caso, pessoal, o dy está para cima. Se ele está para cima, eu vou fazer uma quebra para cima do diagrama. De quanto? De 125. Então, eu vou sair de menos 65 e vou lá para cima. Vou lá para cima com que valor? Lembrando que esse ressalto aqui tem que ser de 125. 125 com o ressalto de menos 65 com o ressalto de 25, quanto que vai dar isso daqui? Menos 65 mais 125. A gente vai chegar aqui no valor do diagrama positivo de 60. Beleza. Só que aqui tem um pequeno probleminha, né? Aqui o que aconteceu? Nós temos um valor de 60 aqui em cima, só que agora entra uma carga distribuída. Reparem lá na nossa teoria que quando a gente tem uma carga distribuída, o diagrama de força cortante ele é uma reta inclinada. Outra coisa que a gente precisa lembrar, que a variação de cortante é igual à área sobre o carregamento distribuído, só com um sinal negativo. Vamos ver isso. Vamos pegar aqui essa areazinha aqui. Ó. Quanto vale? Essa areazinha aqui vale 25 vezes 2,4. Isso daqui vai resultar em 25 vezes 2,4. Vamos resultar 60 kN. É como se fosse a carga equivalente ali do carregamento distribuído. Então, é a área sobre o carregamento. A variação de cortante entre dois pontos é menos essa área. O que é a variação de cortante? Pessoal, variação de alguma coisa, ΔV, é igual a menos a área da carga distribuída. Perfeito. Variação, a gente está falando de cortante final menos cortante inicial. Vai ser igual menos a área da carga distribuída. O que é cortante final e cortante inicial? Só o cortante final e cortante inicial é a cortante no trecho que a gente está analisando. Por exemplo, a gente está analisando o trecho D. Então, o final
vai ser a cortante no ponto E. Então, cortante no ponto E menos inicial cortante no ponto D igual menos a área sobre o carregamento. Então, menos 60 kN. Opa, vamos substituir lá. Cortante no ponto E é essa cortante aqui no finalzinho. Eu quero descobrir quanto vale. Vai valer V. Cortante no ponto D, a gente viu que vale 60. Então, menos 60 igual menos 60. Portanto, a cortante no ponto E vale 0. Então, a cortante nesse pontinho aqui, a gente descobriu que vale 0. E como ligar esses dois pontos? Pessoal, lembra que o diagrama de força cortante sempre vai ser uma integral do carregamento. Se o carregamento é uma constante K, significa que isso daqui vai virar Kx mais C. Ou seja, se isso daqui é constante, isso daqui é uma equação do primeiro grau. Isso daqui passa a ser uma reta. Então, eu ligo esses dois pontos com uma reta. E está aqui. Está feito o nosso diagrama de força cortante. Beleza? Bom, o que faltou? Faltou o diagrama de momento fletor. Então, bora lá. Vamos fazer ele. Para a gente fazer ele, deixa eu pegar mais espaço aqui. Aí. Aqui. Lembrando alguns detalhes. Por exemplo, para diagrama de força de momento fletor, a gente vai ter como unidade quilonewton vezes metro. E outra coisa importante, para os diagramas de momento fletores, a gente vai considerar a parte superior como negativa e a parte inferior como positiva. Então, toda vez que eu tiver um momento positivo, eu coloco para baixo. Negativo, eu coloco para cima. Pessoal, o que eu já sei aqui da nossa viga? Bom, algumas coisas que a gente já sabe é o seguinte. Nos extremos da viga, tanto aqui no ponto A quanto no ponto E, se eu não tiver momento aplicado, tá? Isso é muito importante lembrar disso. Então, nos extremos da viga, se eu não tiver momento aplicado, o valor do esforço vale 0. Aqui também vale 0. Beleza? Então, se por acaso eu não tiver momentos aplicados nos extremos da viga, a gente sabe que o momento fletor nesse ponto vale 0. Por quê, professor? Pensa, por exemplo, quando a gente faz o momento por seção, em locais definidos. Se eu fizer um corte logo à direita do ponto A e olhar para a esquerda, momento é força vezes distância. Eu até tenho a força, mas a distância ela é praticamente nula. Por isso que eu considero momento nulo. Tá? Isso para os dois lados. Beleza. Assim como a gente viu que a variação de força cortante entre dois pontos é menos a área do diagrama de carregamento, a gente também viu que a variação de momento entre dois pontos é igual à área do diagrama de força cortante. Opa! Então, para eu saber o quanto muda de momento fletor entre dois pontos, eu preciso calcular a área sobre o diagrama de força cortante. Beleza. Então, vamos lá. Por exemplo, nesse caso, quanto vale essa área? Essa areazinha aqui vale 83 vezes 1,8. Pessoal, se ficar alguma dúvida, me pare, por favor. 83, que é a altura do diagrama de força cortante, vezes o comprimento dele, vezes 1,8. Chegaremos no valor de 149,4. 149,4. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular todas as áreas e depois eu volto aqui para o diagrama de fletor, beleza? Pessoal, essa areazinha aqui vale quanto? Menos 11, que é a altura do diagrama, vezes 2,4. Menos 11 vezes 2,4. Menos 11 vezes 2,4.
Com isso, chegamos no valor de menos 26,4. Menos 26,4. Essa área zona aqui maior vai valer quanto? A altura total dela vale menos 65 e o comprimento vale 3. Nesse caso, a gente vai ter menos 65 vezes 3. Menos 195. E por fim, essa área triangular vai valer 60 vezes 2,4, só que divididos por 2. 60 vezes 2,4 divididos por 2. Vamos chegar no valor de 72. Beleza? Então, a gente já tem as áreas dos diagramas de força cortante. Agora, é só a gente utilizar essa equação aqui para cada um dos trechos. Vamos pensar aqui no primeiro trecho, no trecho 1. Variação de força de momento fletor. É momento final menos momento inicial igual a integral dv delta x. Vamos lá. Vamos pensar para o primeiro trecho. Para o primeiro trecho, o momento final é o momento nesse ponto aqui. Deixa eu tirar um print para não precisar ficar voltando aqui toda hora. Não, vou ficar voltando toda hora. Então, o momento final desse trecho é o momento no ponto B. Momento em B menos momento inicial, que é, nesse caso, o momento aqui em A, que vale 0, é igual à área sobre o diagrama de força cortante. Se a gente olhar lá, diagrama de força cortante, 149,4. 149,4. Momento em B menos 0 igual a 149,4. Portanto, chegaremos que o momento em B é igual a 149,4 kN vezes metro. Beleza. Venho aqui então e desenho ele. 149,4 kN vezes metro. Pessoal, lembra lá, o momento fletor vai ser uma integral da cortante. Se a cortante é constante, o valor da cortante aqui, o momento fletor vai ser uma equação do primeiro grau. Sempre acrescento um grau na equação. Então, eu vou ter uma linha ligando os pontos. Opa! Vou ter uma descontinuidade aqui no ponto B de momento fletor? Não, não vou ter. Não tem um momento aplicado. Tem uma carga aplicada. Cargas aplicadas geram descontinuidade só no diagrama de força cortante, mas não geram descontinuidade no diagrama de momento fletor. Então vamos lá. Vamos aplicar agora essa mesma equação, só no segundo trecho. Deixa eu confirmar uma coisinha aqui. A, B, C, D. Está em ordem. Então, beleza. Para o segundo trecho, eu vou fazer o seguinte. O momento em C menos o momento em B vai ser igual à área do diagrama de força cortante, que é essa areazinha aqui, que para esse caso vale menos 26,4. Menos 26,4. Beleza. O que a gente já sabe disso? A gente já sabe que o momento em C é o que eu quero. Menos. Momento em B, eu já sei quanto vale. 149,4. Menos 149,4 é igual a menos 26,4. Portanto, o momento no ponto C vai valer 149,4 menos 26,4. 123 kN vezes metro. Beleza. Venho aqui e marco ele então. Ligo os dois. Está aqui o diagrama. 123. Beleza? E continuo fazendo isso. Ponto C. Vai ter descontinuidade do diagrama do momento fletor? Não, não vai ter. Tenho carga aplicada, não tenho momento aplicado. Então, beleza. Então, momento em D
momento em D menos momento em C vai ser igual à área do diagrama dessa região. A área do diagrama dessa região, menos 195. Menos 195. Isso implica que momento em D é o que eu quero, menos o momento em C que eu já calculei, é igual a menos 195. Portanto, chegaremos que o momento em D é igual a 123 menos 195 menos 72 kN vezes metro. Beleza. Vamos lá. Cuidado que agora mudou o sinal negativo. E o negativo a gente coloca para cima aqui no diagrama. Então vem aqui. Marco 72. E ligo isso daqui com uma reta. Tá aqui. Beleza. De novo, bora lá. Agora, para esse trecho final aqui. Pessoal, a gente já tem o momento inicial e o momento final. Mas isso daqui é muito bom para a gente comparar se está certo o que a gente está fazendo. Perfeito? Por exemplo, reparem que aqui no final eu cheguei num valor de cortante igual a zero. E lá no ponto E, eu não tenho nenhuma carga concentrada aplicada. Então, se eu fizer um corte aqui no ponto E e olhar para a direita, ele realmente é zero. Então, é bom que a gente consegue conferir o diagrama a partir dos extremos. E aqui, será que vai dar certo? Vamos fazer. Momento, a variação de momento ali vai ser momento em E menos momento em D. Tem que ser igual a quanto? A área do diagrama. E a área do diagrama a gente viu que vale 72. Isso implica que momento em E a gente já viu que é zero. Momento em D menos 72. Igual 72. Menos com menos mais, 72 igual 72. Opa! Então, provavelmente, a gente acertou esse exercício. Só que o que acontece? Olhem aqui. O diagrama de força cortante, ele é linear. Ele tem uma equação do primeiro grau. Ele é uma reta inclinada. A hora que eu vier para o diagrama de momento fletor, o que eu vou ter? Eu vou ter, nesse caso, uma equação do segundo grau. Eu não posso simplesmente ligar isso daqui com uma reta. Para eu ter uma equação do terceiro grau, eu preciso de mais um ponto. Como definir esse ponto? Pessoal, vocês podem vir aqui no meio, calcular essa área aqui do meio do diagrama e fazer a variação de momento como vocês quiserem. Ou, como eu mostrei na teoria de vocês, vocês podem fazer isso daqui, ó, pessoal. Vocês pegam esses pontos, conectam esses pontos com uma reta. Então, eu venho aqui, inicial e final do ponto, e ligo eles com uma reta. Perfeito. Pessoal, se isso daqui fosse uma reta, aqui no meio ia ser 72 dividido por 2, ou seja, ia valer 36. Só que não é. O que a gente faz? Bem aqui no meio, a gente faz uma linha. Quanto é essa linha? Qual o valor? Qual o comprimento desse ponto do diagrama? O valor desse diagrama é W vezes L ao quadrado sobre 8. WL ao quadrado sobre 8. Ué, como assim? Vamos lá. Qual W, qual L e qual 8? 8 é 8 mesmo. Espera aí, só deixa eu resolver meu toque. Aí. W é o carregamento distribuído no trecho que a gente está analisando. E L é o vão que a gente está analisando aqui. Então vamos ver lá. WL ao quadrado sobre 8 WL ao quadrado sobre 8 do último trecho vai valer. Espera aí, que eu já esqueci. Vou pegar aqui para não ficar andando.
W, 25 e L, 2,4. Dá 25, L, 2,4 ao quadrado, dividido por 8. Isso daqui vai resultar em 25 vezes 2,4 vezes 2,4 dividido por 8. Isso aqui vai resultar em 18 kN vezes metro. Beleza? Não, João. W é sempre a carga distribuída do trecho que você está analisando. Sempre. Beleza? Então, olhem aqui. Pessoal, então isso daqui, WL ao quadrado sobre 8, vale 18 kN. Uma coisa que é bem importante a gente tomar um cuidado é o seguinte. Isso daqui igual 18. Então, eu ligo esses 3 pontos aqui. 18 é o esforço nesse ponto? Não. 18 é esse desenhozinho aqui auxiliar para obter o diagrama. Quanto vale o esforço nesse ponto? Só o esforço nesse ponto vale a média dos extremos, 72 mais 0 sobre 2. Nesse caso, 72 sobre 2. Daria a distância daqui até lá em cima. Só que menos 18. Opa! O esforço nesse ponto vale 72 dividido por 2 menos 18. Por coincidência, vale 18 kN vezes metro. Não vai ser sempre isso, beleza? Professor, eu achei confuso, achei muita coisa para decorar. Vocês vão ver que, se vocês forem fazer começarem a fazer muitos exercícios disso, esse WL ao quadrado sobre 8, isso entra na vida de vocês, beleza? Se vocês forem seguir com estrutura, então, vocês podem tatuar essa equação, porque vocês vão ver ela todo dia, quase, como projetista. Mas não, eu achei isso confuso, eu prefiro seguir de alguma outra maneira. Tem como? Claro que tem. Lembra que a variação de momento entre dois pontos é igual à área sobre o diagrama de força cortante. Se por acaso vocês vierem aqui e calcularem a área agora aqui no meio, quanto vai valer essa área? Bom, se a altura aqui toda vale 60, essa altura aqui vale 30. Se tudo aqui vale 2,4, que é isso daqui, aqui vale 1,2. Então vamos ver. 30 vezes 1,2, só que divididos por 2. 18. Final menos inicial é igual à área sobre o diagrama. Está aqui, 18 kN. Perfeito? Pessoal, então vocês têm os dois métodos. Dica, não aprenda um método. Entenda o funcionamento dos dois e você usa um como confirmação do outro. Beleza? Então está aqui, pessoal, o diagrama completo daquela viga, sem necessariamente a gente fazer as equações. Outro ponto importante, reparem que eu falei para vocês que o diagrama de momento fletor vai ter o máximo dele sempre quando a cortante passar por um zero. Olha, nesse ponto aqui ela passa por um zero. Está aqui o ponto de momento máximo. Beleza? Deixa eu parar o vídeo.